Prontinho, nós estamos, então, iniciamos aqui a nossa gravação, né? Hoje é a nossa primeira aula da nossa disciplina, iniciamos o semestre, e eu vou acompanhar vocês na disciplina de TCC 2, né? E aí vocês já Minha ficam, ai nossa, meu Deus, tá chegando no final, né? Tem mais esse semestre, mais um, e aí vocês já sairão aqui especialistas. Então, eu sou a professora da disciplina, como eu me apresentei, né? Vou repetir ali para a gravação, sou a professora Priscila Mesquita, vou acompanhar vocês. E nós temos também, né, 4 tutoras que vão auxiliar a orientação desses trabalhos, vão auxiliar vocês nessa jornada, porque nós sabemos que já vínhamos estudando sobre isso, que a educação à distância ela é feita por muitas mãos, né? Assim como o ensino presencial. Mas, normalmente, no ensino presencial, na sala de aula, a gente tem muito a figura só do professor, né? E na educação à distância, a gente tem, para além do professor, nós temos os tutores, que desempenham um excelente trabalho no acompanhamento de vocês. Na nossa disciplina, então, pessoal, estão como nossas tutoras e devem ter sido tutoras de vocês também em outras disciplinas, a Andréia da Silva, a Mariane Frigo, a Patrícia e a Simone, tá? Aqui na sala eu já vi que a Andréia já entrou e a Simone. Vocês querem dar um oi para a galera aí, meninas? olá, acho que eu posso iniciar. Vamos iniciar com a ordem alfabética, então, né? Todos estão me Pode ouvindo? também, não, eu não te escuto, André. Ah, o meu áudio que tá aqui, tô bem doida. Pera, pronto, agora deu. Conseguiu? Sim, agora tá ótimo. Então, tá bem. Uma boa noite a todos. Boa noite, professora Priscila, a minhas colegas tutoras, a vocês estudantes. Sejam todos muito bem-vindos a essa disciplina. Como a professora Priscila me apresentou, meu nome é Andréia. Eu já atuo aqui no Instituto Federal Farroupilha há 23 anos. Eu já sou docente. E na educação à distância faz mais ou menos uns 10 anos que eu também já tenho atuação. Na UAB vai fazer um ano. Então, eu estou novinha ainda na UAB, mas eu já tenho uma certa caminhada, digamos assim, na educação à distância, eu me identifico muito com essa modalidade e espero, junto com vocês, né, não só auxiliar a professora Priscila, mas também acompanhá-los, né, para esse desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Que todos vocês, então, tenham uns momentos de muitos estudos, aprendizagens, trocas, partilhas, e que vamos construir um excelente trabalho, né, para finalizar e fechar esse curso, se Deus quiser, né? Tem muita força e fé e empenho. Estamos aqui para auxiliar vocês, ok? Um abraço. Obrigada, Andréia. A Mariane também está aqui, né? Tem a Simone, a Mariane, acho que a Patrícia daqui a pouquinho está entrando também. Podem dar um oi para a galera, gurias. Fica à vontade. Oi, que a polícia tá. Boa noite, então. O meu nome é Simone, então eu atuei com vocês na disciplina de TCC 1, né? Sejam todos bem-vindos, então, a essa nova disciplina de TCC 2, né? Eu tenho formação em letras e tenho formação em agronomia também. Sou técnica de laboratório, sou servidora efetiva do Instituto Federal Farroupilha, também há um tempo bem razoável, já há 15 anos, e tenho uma caminhada no EAD, na UAB também. Quando eu iniciei já em 2009, eu comecei a trabalhar como tutora, e fui tutora já dos cursos da UFSM, dos cursos de formação pedagógica e do curso de agricultura familiar e sustentabilidade, porque eu também tenho a formação em agronomia e mestrado em agronomia. Então, eu me coloco à disposição para todas as dúvidas que tiverem. Tem um horáriozinho ali na página da nossa disciplina para atendimento síncrono. Então, naquele dia, naquele horário, eu vou estar disponível ali, só chamar pelo chat, que é um jeito mais rápido, né, da gente tirar alguma dúvida que surja, né, mas vocês também podem entrar em contato sempre por mensagem via Moodle, né, que é o método mais usual ali, né. Então, era isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Simone. Tá, Mariane agora, então? Isso, boa noite, professora Priscila, boa noite, colegas, boa noite, Simone e Andréia, né, e fico feliz de estar aqui nesse momento. Conheço a Simone, minha colega de campus, que bom vê-la, tá, e estou aqui para ajudá-los, tá, eu sou professora também da área de letras, de português e inglês, tenho atuado há 27 anos como professora presencial.
A questão da distância surgiu em um momento da minha vida, há um bom tempo atrás, até eu tinha esquecido dessas vivências, são tantas vivências. Eu fiz, quando a Unopar chegou no município de Santa Maria, eu fui convidada, sendo professora de letras, de inglês, a ser tutora da Unopar em Santa Maria. Foi uma experiência muito interessante, porque eu fiz uma formação, fui para o Paraná e tá. Mas, obviamente, né, gente, que eu trabalho bastante presencial, quem me conhece, então, realmente, foi uma experiência muito válida. O ano passado surgiu, então, esse edital, eu me inscrevi, né, uma colega do campus pediu a gentileza de eu participar, porque ela sabe que eu tenho um perfil de ajudar muitos alunos a construir seus conhecimentos. Então, esse é meu perfil. Então, eu não tenho limitações em termos, alunos, de ajudá-los. Então, fiquem bem à vontade. A Simone, né, já falou os métodos e as maneiras de vocês entrarem em contato. A gente tem o dia, né, do atendimento, a gente tem, né, a mensagem, a gente tem formas de comunicação. O ruim é quando a gente fica só para a gente, a dúvida e a gente não compartilha, né, professora? Então, eu acredito que há várias mãos e umas das mãos de vocês serão as minhas. Então, estou à disposição. Boa noite, bom trabalho, boa aula, e eu acredito que a gente não pode desistir. Eu digo que a escrita, primeiro, passa pela fala. A gente vai escrevendo como se a gente estivesse falando com alguém, para depois transformar essa fala em algo dentro de um gênero acadêmico, tá? Então, escrevam como se estivessem contando, tá? Depois a gente vai organizando. Não tenham medo. Obrigada, Mariane. A Patrícia também está por aí, né, Patrícia? Está nos ouvindo, Patrícia? Está aqui? Boa noite, eu estou ouvindo sim, o meu computador acabou de travar tudo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo uma musiquinha, um vídeo travou, está tudo travado, eu não consigo fazer. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim. Acho que ela deu uma travadinha, né? Para vocês verem, ao vivo é assim, minha gente. Dá certo, daqui a pouquinho, se não der agora, daqui a pouquinho dá, né? Mas a Patrícia também será a nossa tutora, então vocês estão muito bem assistidos aí, também com as profs, né? Eu sou a professora que vai conduzir o trabalho, né? Vai auxiliar vocês nesse primeiro momento, tá? Eu vou explicar um pouco sobre a disciplina e depois a gente vai entrar na discussão propriamente dita, né? Do conteúdo, do teor da nossa disciplina. Daí, a Patrícia, enquanto ela se organiza, né, a gente vai, eu vou apresentando aqui, depois se a Patrícia conseguir falar, pode me interromper, e vocês também, gente, pode me interromper a qualquer momento, né, as gurias falaram um pouco da formação delas, embora vocês já me conheçam, vou relembrar, né, eu sou professora aqui do Instituto Federal Farroupilha também, há 7 anos, a minha área de formação é licenciatura em Química, né, eu sou das exatas, o meu mestrado e doutorado é na área de engenharia de materiais, né, e eu atuo na educação profissional e tecnológica e na educação à distância. Mas eu amo essas duas vertentes, né? E a gente conversou muito na disciplina de cultura sobre alguns desses pontos, né? O porquê que eu gosto tanto de trabalhar com esses dois vieses e essa especialização, então, para mim é uma realização, porque uniu, né, a educação profissional com a educação à distância. E que não é fácil, é um desafio, né? O ensino técnico já é um desafio para a nossa realidade, né? Imagina trabalhá-lo de forma na modalidade à distância. Mas nada que, com muita criatividade, com muito conhecimento, a gente não consiga transpor, né, todas as dificuldades e barreiras que a gente sabe que a educação vem passando. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês, para vocês darem uma olhadinha no ambiente virtual. Não sei se todos já conseguiram acessar a disciplina, né, embora a gente já tenha iniciado ali na semana passada, né, às vezes a gente fica esperando a aula síncrona, né, para tirar dúvida, para falar sobre a disciplina. Então, o ambiente está sendo montado, trabalhado, né, para que vocês conheçam a disciplina, conheçam as metodologias, conheçam o trabalho que vai ser feito, né, durante essa disciplina. E aí, diferente do TCC1, né, o TCC1 vocês tiveram um mês,
né, para trabalhar ali a temática do TCC, para criar ali o plano de formação de vocês, né, nós tivemos a ideia de deixar essa disciplina de TCC2 uma disciplina corrida, né, e paralela às disciplinas, porque essa especialização ela foi pensada como um percurso formativo, né, não só profissional, mas também pessoal. O quanto vocês estão se desenvolvendo como pessoa, como profissional, né, como estudante, durante esse percurso. Então, levamos essa proposta para que a disciplina ela corresse do início até o fim do semestre, não mais em um mês, para que vocês pudessem ter a oportunidade de conversar com o TCC2 e as disciplinas do módulo 2, né? Vocês devem ter passado o primeiro semestre inteiro se deparando com a história do memorial, todos os materiais tinham o danado do memorial, então ela é uma construção que tem que vir do início, né, até o fim, para embasar vocês na discussão das temáticas, na construção dos textos, né, na construção da ideia. Então, essa disciplina ela vai estar aberta, né, já está aberta desde a semana passada, e ela vai encerrar lá em junho, julho, né, quando todas as disciplinas encerrarem. Mas, já deixo de antemão, não quer dizer que vocês vão deixar tudo para a última hora, tá? Não é porque ela vai encerrar lá no final que vocês vão deixar para fazer as atividades lá no final. TCC2 também tem atividade. Oi, Patrícia, conseguiu agora? Consegui, desisti do computador. Tá, então se apresenta. Eu acho que ele já está se entregando. Então tá, uma boa noite, eu sou a Patrícia, eu sou professora, sou pedagoga, tenho especialização em gestão educacional, em mídias também, pela UFSM, tenho mestrado em políticas públicas e gestão educacional pela UFSM e doutora em educação pela UFSM também. É uma alegria estar aqui participando junto com vocês dessa disciplina, né, me coloco à disposição para que vocês possam escrever um bom texto, fazer esse referencial, esse inventário, né, que vocês vão fazer teórico, que vai dar toda uma fundamentação para as discussões que vocês vão produzir a partir das problemáticas que vocês já elencaram como aquilo que atravessa vocês, porque a pesquisa, ela, mais do que cumprir um ato acadêmico para receber uma titulação, ela tem que estar vinculada a algo que nos atravessa, que mexe conosco, que nos inquieta, que desperta curiosidade, porque senão chega um momento que a gente não tem mais fôlego, aí a gente tenta, às vezes, desistir. Então, por exemplo, quando passei pelo mestrado e doutorado, que eu emendei um ou outro, foram quase 7 anos, né, se fosse um tema, uma pesquisa para agradar outros, né, eu não conseguiria terminar, porque é muito tempo ali envolvido naquela temática. E eu cheguei assim, estava a Mariane já comentando com vocês sobre essa questão da gente estabelecer esse diálogo, essa conversa, né, isso é muito importante. Mas é fundamental que essa conversa e esse diálogo seja atravessado por várias vozes, né, ela seja polifônica. Então, vocês vão ter vários textos que a professora vai dispor para vocês fazerem essa conversa, porque uma conversa acadêmica, ela não se dá somente no campo empírico, no sentido, assim, daquilo que eu vou, das minhas vivências, né, mas ela tem que ser atravessada por teorizações, né, por autores, e fazer essa conversa com esses autores, às vezes, exige um esforço, exige um esforço primeiro de leitura, de sentar um pouquinho mais tempo junto com aquele material, se envolver com aquele autor. Às vezes o artigo não vai apontar todos os elementos que a gente precisa, e aí a gente então vai em busca de mais alguns, para conseguir estabelecer um diálogo um pouco mais aprofundado, que vai dar aquela base, né, aquela sustentação, para vocês alavancarem a pesquisa de vocês e alcançarem os objetivos e responderem ao questionamento. E para isso eu vou estar aqui, né, para ajudar vocês a estabelecer esse diálogo, essa conversa, a aprofundar os pontos mais necessários, né, que vão precisar ser um pouco mais contextualizados, sistematizados, e nós vamos também juntos, né, porque na solidão ninguém faz pesquisa, isso eu digo para vocês. Ela precisa sempre ser colaborativa, afetiva,
um processo acadêmico que ele é muito afetivo, a gente produz muitas amizades, né? Vocês são um grupo grande, vários polos, mas a gente vai estabelecendo os vínculos para produzir algo que vai trazer um impacto na vida da gente, na vida de outros e também para a academia. Então, deixo meu abraço, né, e estou à disposição. Obrigada, Patrícia. Demorou, mas deu certo. É assim, vai no notebook, a gente vai no celular, vai na fumaça, vai no tambor, o importante é se comunicar sempre, né? Obrigada. Então, são as tutoras de vocês, né, que se apresentaram. E como a Patrícia falou, né, construir texto, construir uma memória de algo, né, criar subsídios para vocês terem uma linha de raciocínio através de uma temática, ela envolve, né, muitas questões e a gente está aqui para dar esse suporte para vocês. Então, retomando um pouco sobre a disciplina de TCC2 é uma disciplina que agora ela vai estar aberta por mais tempo, tá? E aí vocês vão poder trocar, né, com mais calma, vão conseguir construir, até porque agora a gente vai começar a encorpar realmente, vai começar a fazer de fato, né, o TCC, mas que isso não fique uma coisa muito pesada, uma coisa cansativa, que seja algo que vocês tenham prazer em fazer, em discutir, em buscar saber sobre, tá? Então, a proposta da ideia é nesse diálogo constante. Daí, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de abrir ali o ambiente virtual, de fuçar na página, né, embora ela ainda esteja pequenininha, porque eu não quis assustar muito vocês, colocar já muita coisa, tá? Eu vou soltando aos poucos, né? Eu vou apresentar a página para vocês, quais são os elementos que estão na página, qual é a proposta da disciplina, tá? Vou compartilhar, então, aqui a minha tela, para que vocês possam acompanhar, certo? E aí, nesse momento, olhem só o que eu vou apresentar, tá? Depois da aula, vocês podem fuçar na página, olhar com calma, tá? Nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção aqui no que eu vou apresentar para vocês. Mas, se tiver dúvida, também não tem problema. Então, quando a gente inicia aqui a nossa disciplina de TCC2, a gente tem uma breve apresentação da disciplina. Ela é uma disciplina curtinha, né, de 15 horas, por isso que ela funcionava apenas em um mês ali, ela abria e fechava em um mês, mas levando em consideração que a gente tem um trabalho que precisa conversar com as outras disciplinas, né, nós vamos fazer ela num tempo maior, tá? Então, a disciplina de 15 horas, e nós temos alguns objetivos que nós precisamos cumprir nessa disciplina, tá? E aí, a disciplina de TCC2, ela é uma continuação da disciplina de TCC1, e, obviamente, que a próxima disciplina de TCC3 será uma continuação desta, tá? Então, todo o material que foi pensado, né, para essa especialização dentro de TCC, elas conversam entre si, entre as disciplinas e entre, né, esse trabalho de conclusão. Então, o objetivo dessa disciplina é produzir um breve inventário dos estudos já realizados sobre o tema escolhido, né, por vocês na construção do plano de formação na disciplina de TCC1. Daí, lá na disciplina de TCC1, vocês tiveram um pouco de introdução à pesquisa, como realizar uma pesquisa, né, as normas da ABNT, como produzir um texto científico, e aí foi colocado para vocês o desafio de produzir um plano de formação, tá? Que os elementos desse plano de formação se parecem muito com um projeto de pesquisa, onde tu faz uma introdução de matemática, né? Tu tem ali um problema de pesquisa a ser respondido. Esse problema de pesquisa a ser respondido, ele vai levantar também algumas hipóteses que seriam as possíveis soluções para esses problemas, e nessa disciplina a gente vai desenvolver de forma textual esse problema, né? Então, a gente vai criar um arsenal de textos, de pesquisas, de autores, de artigos, para nos embasar para resolver esse problema, ou para discorrer melhor sobre esse problema, tá? Então, nessa disciplina de TCC2, a nossa missão é essa, é discorrer sobre o tema que está embasando ali o seu problema de pesquisa.
Se a gente for levar lá para a graduação, quando a gente fez a graduação, né? Eu fiz outro dia, porque eu sou bem jovenzinha, né? Então, recém saí da faculdade. Se a gente for levar lá para a graduação, como que é o TCC? Como que ele é a estrutura do TCC, né? Aquele documento, e aí a gente tem uma introdução, a gente tem o referencial teórico, onde a gente aporta ali os artigos, os livros, os textos, que dão um embasamento teórico, né? Que fala sobre aquele tema de forma extremamente detalhada, para que o leitor, conhecendo o tema ou não, ele fique a par daquilo que vai ser discutido à frente, ou daquilo que vai ser solucionado, ou daquilo que vai ser pesquisado, tá? Então, na disciplina de TCC2, a nossa missão é construir esse referencial teórico, que aqui no material foi chamado de inventário, tá? Um inventário textual. Então, esse inventário, o que é um inventário? É uma junção de documentos. E o referencial teórico também é uma junção de documentos, é uma junção de textos, né, de artigos. Daí, aqui na página, pessoal, tem os nossos e-mails, tá? Se vocês tiverem algum problema no ambiente, não conseguirem se comunicar através do ambiente, não conseguirem falar em algum fórum, eu vi que já teve uma aluna aqui que teve dificuldade, vocês podem nos contactar através desse e-mail também, se não souberem nos procurar no chat, tá? Mas a forma de comunicação vai ser ou pelo chat ou pelo fórum, em último caso, o e-mail, porque concentrando tudo aqui no ambiente, fica mais fácil da gente ter controle se respondeu ou não o estudante, porque aí eu vou olhar, a Andréia vai olhar, a Patrícia vai olhar, são 5 pessoas olhando, né? Então, tentem buscar, se for algo mais rápido, podem nos chamar no chat ali, né? Se tiverem dificuldade também de conversar pelo chat, entrem no fórum de dúvidas, coloca a dúvida de vocês, que uma de nós vai responder, tá? Mas se, eu não sei, não consegui pelo chat, não consegui pelo fórum, aí você pode enviar um e-mail para a gente te responder. Nós temos 2 encontros síncronos, tá? O de hoje, e nós teremos um outro encontro dia 15 de abril, certo? Sempre às 20 horas, e na mesma sala de aula, tá? Que é a sala de aula do curso. Quando vocês baixarem um pouco aqui o ambiente virtual, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Ambiente virtual, vocês vão ver aqui que vai ter a apresentação da professora e das tutoras, ó, com fotinha, com as nossas credenciais, a nossa formação, quem nós somos, né? Um pouquinho aqui da gente para que a gente se sinta mais próxima de vocês e vocês de nós, tá? Então, aqui vocês vão conhecer um pouco melhor. E abaixo vocês vão ter a matriz de atividades, que tem todas as disciplinas, que é basicamente o nosso cronograma, é tudo que a gente vai fazer na disciplina. Tem o plano de ensino. O que é o plano de ensino? É o planejamento da disciplina. É lá que a gente coloca o objetivo da disciplina, é lá que a gente distribui os assuntos, é lá que a gente fala como é que vai ser a avaliação, é lá que a gente coloca qual vai ser a metodologia utilizada, né? Como que vai andar esse curso. E aqui embaixo tem a referência dos materiais de apoio. Essa especialização de vocês, ela tem um material base que foi criado pela Secretaria de Educação, né, Tecnológica, lá do Ministério da Educação. Então, ela já vem com material de apoio já montado para a gente partir dele para os outros materiais. Então, a gente sempre parte dele, sai dele e agrega com outros materiais, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar cada documento desse, da matriz e do plano de ensino. Mais abaixo tem os canais de comunicação, tá? Quando vocês entrarem aqui, atendimento da professora e das tutoras, né, como a professora, as gurias já falaram para vocês, né? Nós temos 1 hora, cada um no seu dia ali, em que a gente fica ali disponível, que a gente está aqui com o Moodle aberto, que a gente está conferindo o chat, que a gente está de olho nos fóruns, que a gente está de olho no e-mail, que é esse momento de atendimento para vocês, tá? Tem os meus atendimentos e tem os atendimentos das tutoras, né? Até o final da semana ali, no mais tardar segunda-feira, eu vou colocar no ambiente a divisão de orientações por tutora. Então, vocês vão ver quais são os polos que aquela tutora atende, e aí vocês podem se direcionar exatamente para aquela tutora, né? Ao invés de atirar para todo lado, digamos assim, você vai ter aquela pessoa de referência, né, por polo,
para te orientar, né, nos trabalhos, para te orientar ali com alguma dúvida. Então, essa listagem a gente ainda está dividindo, né, porque estamos fazendo a conferência também do que está no ambiente, né, com as matrículas, para que a gente possa trazer melhor para vocês. Então, até o final da semana, mais tardar segunda, a gente já vai colocar ali a lista dos polos e de quem são as tutoras. Mas, por enquanto, é bom porque aí todo mundo atende todo mundo, tá certo? Mas aí, à medida que o trabalho vai aumentando, né, é necessário fazer essa divisão para que vocês tenham uma pessoa de referência. Também coloquei aqui o calendário dos encontros síncronos, tá? Que foi divulgado pela coordenação do curso. Esse calendário aqui tem de todas as disciplinas, que aí eu pensei, vai que tem algum distraído que não viu, pelo menos está aqui na nossa disciplininha, vocês vão poder acompanhar, tá? Então, nosso encontro síncrono hoje e o encontro síncrono do dia 15 de abril, já coloquem na agenda. Mas se vocês repararem pela organização, toda quarta-feira, ali, bem dizer, tem alguma atividade para vocês participarem, que é para a gente, né, tirar as dúvidas, fazer as aulas síncronas, manter esse contato, para que vocês também não fiquem muito soltos, né, se sentindo abandonados pela gente. Então, toda quarta-feirinha vai ter alguém ali para estar conversando com vocês, tá certo? Então, depois entrem, fuçem bastante a disciplina, vejam o que tem em cada coisa. Aqui está os avisos, onde a gente vai colocar, né, avisos importantes, mas normalmente a gente gosta de mandar por mensagem, vai estourar lá a mensagem lá no teu e-mail que tu cadastrou, né, no Moodle. Por quê? Porque se a criatura ela não está entrando no Moodle, como é que ela vai ver que eu botei um aviso ali, né? Então é mais fácil dizer, pessoal, tem um aviso, né? Olha lá o teu e-mail que entra no ambiente, né? Porque tem um aviso, mas aí tu vai receber através do e-mail. Então toda mensagem que a gente envia para vocês, ela bate lá num e-mail que vocês cadastraram. E aí, se tem alguém que não está recebendo as mensagens, é porque o e-mail cadastrado aqui no Moodle pode não ser o e-mail que você esteja acessando. Então, também cuidem isso daí. E nós temos o fórum de dúvidas, que é onde vocês vão entrar e fazer os questionamentos de vocês, e ali a gente vai responder. Né? Como eu já mencionei, vocês podem entrar em contato tanto pelo chat, quanto pelo fórum, ou por e-mail, mas sempre priorizem o fórum de dúvidas ou o chat, porque aí fica tudo aqui no ambiente, a gente consegue concentrar, né, num local só, as dúvidas de vocês. E aí a gente vem para o nosso primeiro tópico, né, da nossa disciplina, que é puxar um pouquinho do que aconteceu em TCC1. Mas aí, antes de descer aqui, eu vou mostrar para vocês como que foi pensada a nossa disciplina, tá? Deixa eu só autorizar aqui o Antônio a entrar. Pronto. Como que foi pensado aqui a nossa disciplina. Algumas coisas que eu coloquei aqui, eu coloquei nos slides, então eu acho que eu já vou passar para os slides, que aí fica mais fácil. Parar de compartilhar esse, eu vou compartilhar agora o slide com vocês. Uma janelinha aqui, pronto. Se quiserem falar, só levanta a mão, abre o microfone, tá? Bom, essa apresentação aqui a gente já passou, né? O objetivo da disciplina também já falei para vocês, que é realizar esse referencial teórico, né? Sobre os conteúdos, sobre os assuntos que a gente vem discutindo ao longo de todo esse percurso. Já falei das aulas síncronas também. E agora nós vamos falar da matriz de atividades. Isso aqui, pessoal, é o nosso norteador. E tem em todas as disciplinas. É onde vocês vão ter uma noção de quando inicia a disciplina, quando encerra, quais são as atividades que vão ser realizadas, qual é o objetivo de cada atividade, né? Como que essa atividade vai ser avaliada. Então, aqui é um resumo, inclusive, acaba sendo um resumo do plano de ensino, mas é uma matriz mais detalhada de todas essas atividades. É realmente uma organização que fica bem boa para vocês trabalharem e atuar. Então, a gente iniciou lá no dia 2 de março, né? E até o dia 31/3, a gente está nesse momento de fazer o quê? Relembrar o que foi produzido no plano de formação, na disciplina de TCC1, e revisitar a questão problema a ser trabalhada em TCC2. Então, lá na nossa disciplina, foi aberto um fórum onde nós solicitamos que vocês mencionassem ali qual foi a questão problema que vocês colocaram no plano de formação em TCC1 e os objetivos, né,
e hipóteses que vocês também colocaram nesse plano de formação. Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer com esse fórum? A gente quer fazer com que vocês retomem ali o que pensaram, o que planejaram e o que escreveram no plano de formação. Mas não precisa ser o plano de formação inteiro. É apenas o objetivo, né, a questão problema e as hipóteses. Porque de posse dessas informações, a gente vai afinar o planejamento do que vocês vão escrever, né, como referencial teórico, tá? Depois que todos colocarem ali, que encerra dia 31/3, né, suas questões problemas, suas hipóteses, né, a gente vai interagindo ali com vocês à medida que vocês forem colocando, né, a gente inicia com a construção desse memorial, né, desse referencial teórico, por assim dizer, que vai ser no mês de abril, tá? A gente vai iniciar essa construção no mês de abril. Eu vou colocar para vocês uns lembretes, né, sobre as regras da BNT, sobre pesquisa, porque pode ser que vocês já não lembrem mais, tá? Mas todas nossas atividades nós vamos construir, levando em consideração que esses textos, essas atividades, esse referencial teórico, ele vai ser construído aqui, mas ele vai ser levado para TCC 3, né, para ser trabalhado lá, para fechar o TCC de vocês. Então, já vamos deixar ele meio que pré-pronto. Vamos deixar o referencial teórico já com um corpo, com uma cara do que vai ser lá o trabalho final. Eu ouvi que alguém levantou a mão, quer falar? Que eu não enxergo vocês aqui, eu estou enxergando só o meu slide. Ou eu ouvi errado? Será que eu já estou... Deixa eu voltar aqui, alguém levantou a mão? Não, né? Então, eu ouvi errado mesmo. Então, vamos seguir aqui. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem só abrir o microfone, tá? Porque eu não enxergo vocês. Então, abram o microfone e já manda brasa aí na dúvida que a gente vai trocando, tá certo? Então, no mês de abril, a gente vai iniciar essa construção do referencial teórico, tá? Então, eu vou colocar alguns textos para vocês, que são textos de referência, para que vocês façam a leitura, para que vocês batam com o memorial que vocês estão criando, né, das disciplinas desse módulo, com o memorial que vocês criaram das disciplinas, né, do módulo 1, tá? Para que a gente vá construindo esse alicerce para fundamentar vocês a responder essas questões problemas. Então, o objetivo dessa unidade é revisitar o memorial produzido no módulo 1 e estabelecer conexão com o módulo 2 para a construção, né, desse referencial teórico em cima dessas questões problemas, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer ter uma noção de quais as questões problemas que vocês estão circundando. É óbvio que, as questões problemas que vocês levantam, estão relacionadas às disciplinas que vocês cursaram, às problemáticas que foram trazidas nessas disciplinas, né? Então, a gente sabe que vai girar em torno, né, da educação à distância, da educação profissional e tecnológica, de metodologias, de TICs, né, tecnologias de informação e comunicação. A gente sabe também que tem um pouco da questão da educação e trabalho, né? Então, a gente já entende da onde que vai sair, né, essa questão problema e quais são as temáticas que nós precisamos abordar nesse referencial teórico, tá? Então, a sugestão de texto, ela vai partir, né, do que vocês estão trazendo dos planos de formação de vocês e do que vocês cursaram até o momento, tá? Mas isso não impede de vocês acrescentarem outras temáticas, de vocês deixarem mais robusto esse referencial teórico, tá? Mas como eu entendo que muitas vezes até nos falta tempo, né? Muitas vezes nos falta prática para escrever, esse referencial teórico ele vai ser bem conduzido no sentido de amarrar um pouco determinadas questões, como a temática, né, como a quantidade de páginas, o formato. Então, a forma como foi pensada a construção desse referencial teórico é para facilitar vocês nessa escrita, né, e nesse levantamento de informações. Então, vejam que nós temos 1, 2, 3 meses para a gente escrever esse referencial teórico.
Em cada mês, nós teremos de 1 a 2 temáticas para escrever. Essas 2 temáticas para escrever vão ter um limite de páginas, tá? Elas vão ter umas orientações de como escrever. E já vai ser colocado para vocês os artigos, os livros que vão dar embasamento para vocês escreverem essas páginas. Não quer dizer que você não possa escrever para mais, não quer dizer que você não possa utilizar outras referências para escrever, mas levando em consideração o quanto é difícil, né, a gente iniciar essa escrita, esse formato eu já trabalho há bastante tempo e ajuda muito a diluir. Porque, por exemplo, se eu disser para vocês, pessoal, eu quero que vocês escrevam 10 páginas, 15 páginas de referencial teórico, tá? Com a temática lá da tua questão problema, com a temática do que tu quer trabalhar no teu TCC, e vocês têm 3 meses para escrever e vão me entregar essas 15 páginas ali no dia 3 de julho. Qual a chance de chegar no dia 1 de julho e vocês começarem a escrever tudo assim na carreira? É muito grande, né? Então, o que eu gosto de fazer? Tem um convidado aqui, peraí, deixa eu abrir aqui para ele. O que eu gosto de fazer quando eu tenho disciplina, né, que tem essa produção textual um pouco mais densa, né? Eu gosto de dividir esses textos, né, em textos menores e facilita na correção, facilita na orientação da construção desse texto. Então, vocês vão ter atividades por mês com temáticas para a escrita. E aí, a forma como vocês vão escrever também vai estar na orientação ali da tarefa, né? A escrita, ela tem que ser uma escrita acadêmica, em terceira pessoa. Eu não posso colocar, eu acho que, né, as tecnologias de comunicação, elas são importantes. Você vai falar na terceira pessoa, as tecnologias de informação são importantes por isso, por isso, por isso, e você vai referenciar, né, essa informação. Então, você não tirou da sua cabeça, não foi você que falou pela primeira vez que tecnologias da comunicação eram importantes. Teve um outro autor, uma outra pessoa que já estuda a temática, que construiu uma ideia sobre aquele tema. E você vai citar essa pessoa, ou essas pessoas, ou esses trabalhos, para embasar ali o seu referencial teórico, tá? E aí a gente vai orientando vocês nessa escrita, certo? Então, no mês de abril, no mês de maio, e ali na finalização do mês de junho, né, e vai pegar ali até o dia 3 de julho, nós vamos construir esse referencial teórico em cima das discussões das questões problemas, a partir dos temas que vão ser colocados em cada tarefa, né, e essa escrita, ela vai ser avaliada a partir das normas da ABNT, das citações dos autores e da discussão da temática, tá? No mês de abril ainda, nós também teremos uma tarefinha, veja que agora a gente iniciou revisitando um pouco as questões problemas do plano de formação. E aí, no próximo mês, a gente vai iniciar a construção desse memorial, mas nós precisamos relembrar também um pouco a construção do referencial teórico, mas nós também precisamos relembrar um pouco do que vimos no módulo 1, do que estamos vendo no módulo 2, do que estabelecemos de conexão ali para colocar no memorial. Então, vai ter uma tarefa de uma produção de um mapa mental com os principais questionamentos, né, que vocês colocaram durante esse percurso. Porque a partir deles, vocês vão conseguir relembrar as temáticas, relembrar as discussões e escrever de uma forma mais, né, conectada com essas temáticas. Então, relembrando, nós temos o fórum, nós vamos ter a produção de um mapa mental como atividade de relembrar, e nós vamos ter algumas tarefas para a inserção dos textos, dos textos prontos, né, desse referencial teórico. E ali, ao final, nós vamos juntar esses textos para produzir o referencial teórico completo do teu TCC. Daí, quando tu fores lá para o TCC 3, tu vai trabalhar o desenvolvimento, né, desse problema e as respostas que tu encontrou com base no que tu já puxou do referencial teórico. Com relação à matriz de atividades, o formato da disciplina,
né? Isso de dividir os textos para formar um referencial teórico mais robusto. Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram dessa divisão, né? O que vocês poderiam já trazer aí de feedback sobre essa organização? Porque também é um planejamento, gente. Se a gente entender aqui que não está dando certo, que vocês estão com muita dificuldade, a gente retoma aqui e altera o percurso. Mas eu já gostaria de saber se para vocês está ok, se vocês entendem que ficou legal essa proposta, que assim, dividindo, a gente consegue produzir com mais calma, né? Orientar melhor o trabalho, não junta tudo lá no final. O que vocês têm a me dizer aí? Eu vou até curiar aqui no chat, vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver. Vocês gostaram? Agora, já no início de abril, Dayana, já vai estar a primeira tarefa com algumas temáticas, tá? Mas, se você já quer ir escrevendo, tem facilidade para escrever, você pode escrever também, né? Desde que você avise a tutora ali que você vai enviar na tarefa. Ó, prof, eu vou enviar na tarefa, né? Agora, por exemplo, do mês de abril, eu vou enviar da temática que foi solicitada, eu já vou enviar de outras temáticas, né? Que eu estou gostando de escrever, tá? Então, você pode avisar ali, mas sempre faça um envio dentro da tarefa, tá certo? Para a gente ter um controle melhor. Porque daqui a pouco envia por e-mail, ou envia por outro local, e aí a gente acaba se perdendo. Então, sempre envie na tarefa. E, obviamente, que se na tarefa foi solicitado que vocês desenvolvam, né, sei lá, 5 linhas da temática A e B, é essa que você tem que fazer, mas não quer dizer que você possa fazer só essa, né? Você pode já inserir outras temáticas que você acha importante, que você gostou e que você quer que tenha lá no seu trabalho, né? O obrigatório vai ser o que foi solicitado, mas vocês têm total liberdade, né, para ir adiante e sabe, escrever sobre aquilo que mais vocês gostam e que conversa de fato com a tua questão, problema, né? Gostaram, então, da proposta? Deem um joinha aí para eu saber que vocês estão vivos, tá? Para saber que vocês estão acordados. Vou dar uma chacoalhada em vocês. Isso. Então, que bom que vocês gostaram da proposta, tá? Mas, como eu digo, é uma troca, é um diálogo. A gente vai conversando, as dificuldades que vocês tiverem, vocês vão também nos trazendo. Eu já vou colocar aqui a nossa lista de presença, tá? Enquanto eu prossigo aqui. Então, essa é a nossa proposta aqui. Já agora, tentem dar um gás colocando a questão problema no fórum. E agora, na primeira semana de abril, já vai desbloquear ali a próxima unidade e a gente já vai começar a fazer o mapa mental, a escrever sobre as temáticas, mas já podem ir escrevendo, certo? E as temáticas, gente, eu posso até colocar as temáticas antes de abrir as tarefas, né? Já colocar quais são as temáticas e vocês já podem ir pesquisando, mas em cada módulo eu vou abrir a tarefa com 2 temáticas e com os artigos, com os livros, para dar subsídios para vocês. Porque eu oriento trabalho de conclusão e estágio há muito tempo, e o que eu mais vejo que os estudantes têm dificuldade por exemplo, eu vou escrever sobre educação profissional e tecnológica. Será que esse material aqui é um material confiável? Eu começo por onde? Eu vou ler o quê? Né? Aí o POB coloca lá no Google isso, e o primeiro livro que aparece abre o livro 200 páginas. Já se assusta, já bloqueia. Então, eu gosto de fazer assim, eu gosto de selecionar textos de uma compreensão mais fácil para vocês irem se habituando à leitura, e textos que tenham material denso no sentido de ter muito texto para que vocês possam ler e fazer as considerações de vocês. E aí, gente, também nós estamos escrevendo um referencial teórico, texto, é um material que vai se transformar num trabalho acadêmico que talvez possa até ser publicado. Pelo amor de Deus, não plagiem ninguém, não copiem tal qual o autor escreveu, tá? Porque isso é plágio. Você vai ler trechos que você vai achar interessante e você vai reescrever esses textos, certo? Então, nós temos
um aplicativo que a gente joga lá o teu texto e ele diz quanto de plágio que tem e ainda indica qual foi o site que tu pegou. Então, não façam isso, porque aí a gente não vai reprovar, mas a gente vai voltar todos os textos que tiverem com plágio. E aí, assim, ó, é trabalho dobrado. Então, eu vou fazer de qualquer jeito, porque nem vão ler, não vão ver. O plágio de certo que vai passar, porque é um aplicativo que lê e já vai indicar, inclusive, de onde que você tirou. Então, façam direitinho, vão ser poucas páginas pelo período de tempo, para que lá no final você tenha um texto que não precise depois você revisitar todo o texto, reescrever todo o texto, porque ficou com preguiça de ler, de reescrever e copiou do jeito que viu lá no texto da pessoa. Então, tenham sempre, tá, esse cuidado. A Patrícia quer falar? Isso. Pode falar, Patrícia, fica à vontade. Não, só para lembrar que a gente agora está utilizando a inteligência artificial, não só a educação, muitas profissões estão utilizando muito a inteligência artificial. Mas eu não sei como é que está no IFAR a regulamentação desse uso, se já tem uma normativa, como fazer citações, se for utilizar. E a orientação que eu já dou para vocês é utilizar com muito cuidado, né? De preferência, assim, façam algo, né, artesanal, é a artesania mesmo da escrita, de se envolver com esses textos, de ler, nós vamos ajudar vocês a melhorar o texto, a lapidar, serão, né, várias vozes compondo, porque nós temos muitos perigos com a inteligência artificial, no sentido de que elas basicamente sempre concordam conosco, né, reforça às vezes coisas que não existem, então, assim, e a gente pode não estar muito apropriado daquele conteúdo, inserir aquela referência nem existir, enfim, tem vários perigos do uso da inteligência artificial numa escrita acadêmica, né? Então, e também a questão da regulamentação das instituições, de dizer, tu vai usar para fazer tabelas, organizar dados, e tu vai citar dessa forma. Então, assim, tem que ver como é que também o IFAR está regulamentando, se caso for fazer o uso para questões de organização de dados, porque a gente tem outras ferramentas para organizar dados, né? Mas a IAT tem feito isso bastante também. Mas tem que ver qual a orientação melhor que a professora Priscila também vai passar, para fazer a referência disso, se for utilizar para fazer alguma tabela, para fazer algum, né? Tem coisas que facilita, né? Mas muito cuidado com o uso da inteligência artificial. Gente, e eu já caí umas ciladas aí, vou dizer para vocês, eu uso muito a inteligência artificial no sentido de, por exemplo, vou escrever um texto sobre uma temática, e aí eu selecionei vários artigos, mas só lendo o resumo, muitas vezes eu não consigo entender o que aquele artigo fala. Então, eu pego aquele artigo, eu coloco lá no chat PDF, que é um chat GPT que lê PDF e resume, e aí eu peço, chat, resuma esse artigo aqui. E aí ele faz um resumo mais ou menos do que está falando. Mas normalmente é muito superficial, né? Não dá para tu pegar aquele resumo, por exemplo, e colocar no teu trabalho, porque ele vai dizer, esse texto está falando disso, disso e disso, em alguns pontos ele fala disso e disso. Ajuda a entender se aquele artigo vai ser proveitoso para ti ou não. É por isso que quando eu trabalho construindo referencial teórico, relatórios, eu gosto de selecionar uns artigos de confiança que realmente estão falando daquela temática e que tem texto bastante para vocês lerem, porque tem artigo que fala da temática, mas é um estudo de caso, né? É um artigo que tem uma páginazinha de texto falando sobre, por exemplo, a educação à distância, e o restante são dados da própria pesquisa dele. Então, esse artigo para construir um referencial teórico já não é tão legal. Por quê? Porque tu não tem texto, né, para tu pesquisar, para tu entender, para tu aprender sobre a temática. Então, eu gosto de trazer uns textos que tenham texto mesmo para vocês terem vários parágrafos para selecionarem os que mais vocês gostarem, reescrever aqueles parágrafos. Então, eu gosto de usar esse chat PDF para resumir o que está ali no artigo e selecionar artigos. Então, eu seleciono artigos a partir daí, né, com as temáticas de resumo. E o chat GPT, no momento não existe resolução no IFA sobre a não utilização, sobre formas de utilizar de forma segura. O que a gente tem é aplicativos
para detectar o uso de IA. Então, a gente também, além de passar no plágio, a gente pode passar para ver se aquele teu texto, né, foi criado por uma IA ou não. E aí, gente, vejam só. Quem usa o ChatGPT sabe que ele foi programado com uma linguagem que quem usa, bate o olho, sabe que foi o ChatGPT, né? Então, assim, eu uso ele assim, ó, quase todos os dias. Então, eu bato o olho em qualquer texto, eu sei que saiu de um ChatGPT aquilo dali. Fora que a escrita, normalmente, de estudantes, dependendo do nível, ela tem uma forma, né? Aí, por exemplo, eu pego estudantes ali da licenciatura, num trabalho do terceiro período, e ele me vem com um texto com uma pontuação extraordinária, com palavras difíceis, com uma concordância extremamente correta. É óbvio que não foi o aluno que escreveu. Porque um aluno terceiro período de uma licenciatura, ele ainda não tem arsenal para escrever naquele nível, né? Aí a gente vem para a especialização, que a gente entende que vocês já têm uma bagagem, já passaram por todo um processo. A tendência é que vocês escrevam, né, de uma forma mais consistente do que um aluno lá do início da graduação. Mas, mesmo assim, a linguagem, as coisas que a gente discute dentro da especialização, dentro das disciplinas, a gente sabe qual é o vocabulário que o estudante normalmente iria usar se ele escrevesse daquilo que ele leu, daquilo que ele está trabalhando aqui com a gente. Fora que os textos criados pelo ChatGPT, muitas vezes, eles é uma escrita muito bonita, mas não fala nada com nada. Vocês já repararam? Tu vai pegar aquele parágrafo, tu resume ele numa frase. Por quê? Porque muita coisa ali é encher linguiça. Ele vai encher linguiça com palavra bonita, né? Ah, mas então não vou usar nunca. Não, usa de forma coerente, né? E aí também não sou hipócrita de dizer para vocês, não é para usar, porque é disso, disso e disso. Não. Qual é a forma legal que vocês podem utilizar? Um é fazer o resumo no chat PDF do texto, para vocês saberem do que aquele texto fala, se aquele texto é legal para selecionar, para colocar no teu trabalho, para tu fazer uma leitura mais aprofundada. E como que eu escrevo? Como que eu gosto de escrever? Eu gosto de ter ali aquele meu material de escrita, os textos que eu vou ler e trabalhar. Eu abro uma tela Word ali em branco, na metade do computador, na outra metade eu abro o trabalho, né, o artigo científico. Tá? E aí eu vou lendo aquele artigo, à medida que eu vou lendo, eu digo, nossa, esse parágrafo aqui muito legal, né? Esse parágrafo, ele está conceituando, por exemplo, a educação profissional e tecnológica, né? Utilizando a lei fulana de tal, ou utilizando, sei lá, um conceito de um autor. Então, eu gostei daquele parágrafo, né? Eu tento reescrever ele. Eu não consegui reescrever ele, eu pego aquele parágrafo e eu peço o ChatGPT para reescrever, de que forma ficaria consistente. Quando ele reescreve, ele vai alterar as palavras, ele vai alterar a ordem, mas ele também pode alterar o sentido. Então, não dá para confiar 100% e só pegar um trecho qualquer e pedir para ele reescrever. Porque ele pode alterar completamente o sentido do que está sendo escrito. Mas como a gente também tem muita dificuldade em reescrever parágrafos, né, principalmente, né, quando a gente tem pouco domínio daquele assunto, é uma ferramenta legal, né, de utilização. E isso, ele fornece, às vezes ele fornece... Bom, se tu fizer, por exemplo, uma pesquisa, né, chat, me fala sobre... um tema polêmico, ou coloque aqui sobre educação profissional e tecnológica. Um que ele vai colocar muito raso, dois que ele pode trazer fatos que não existem. Toda vez que você pedir para ele criar um texto e ele fazer referência, as referências bibliográficas no final do texto, aquelas referências não existem também. Eu já peguei muito trabalho que tinha, assim, 50 referências bibliográficas, nenhuma delas existia, porque a criatura mandou o chat fazer as referências bibliográficas, né? Então, como que eu trabalho, né? Que eu gosto de escrever. Eu abro o Word em branco, abro o artigo, vou lendo, vou selecionando, às vezes eu até marco ali no marca-texto
os parágrafos que eu gostei, que eu acho que vão ser legais, né? E vou tentando reescrever com as minhas palavras. Consegui construir um parágrafo, eu boto no chat e peço, chat, corrija a ortografia e a coerência entre as palavras desse texto. Daí ele reescreve, né, dando uma afinada ali na escrita, mas quem escreveu fui eu. Ou eu peço para ele reescrever aquele parágrafo, mas eu vou olhar o que ele reescreveu, eu vou ver se realmente faz sentido e ainda altero ali um pouquinho. Por quê? Porque se passar num aplicativo de IA, ele vai dizer que aquilo dali foi IA, tá? Então, é como a Patrícia falou, faz bem feito que não tem retrabalho. Toda vez que a gente faz igual a cara da gente, normalmente a gente tem que refazer depois. Então, faz bem feitinho. Teve dúvida, entre em contato com a gente, tá? Mas não é proibido a utilização de IA, mas hoje em dia está muito fácil da gente conferir se o trabalho foi feito completamente com IA, parcialmente com IA, que parágrafos, né, foi feito com IA. Então, tentem sempre fazer da cabecinha de vocês, né, através dos textos. Mas não vai ficar com a linguagem lá, não precisa. É o percurso formativo de vocês, né? É a forma como vocês estão enxergando aquele texto, é a visão de vocês junto com vários autores ali. E isso é muito rico. E com certeza isso se publica, sabe? Porque é algo inédito, não é algo gerado, né, por uma ferramenta. E vocês percebam que esses textos são muito vazios quando é feito pelo chat GPT. E no referencial teórico não dá para a gente ser vazio, né? A gente tem uma questão problema ali para embasar. E aí a gente entra um pouco, né, no fórum que está aberto, né, para a gente fazer uma memória, relembrar o que mesmo que a gente colocou, né, no nosso memorial no semestre passado, o que a gente estudou das disciplinas, quais foram as discussões que nós fizemos, né, indo para agora, a gente já tem um plano de formação em que a gente colocou ali algumas questões problemas, que a gente colocou algumas hipóteses, né? Então, o memorial, ele auxilia muito nessa condução do caminho, porque ali vocês têm algumas perguntas inquietadoras, como você se sente à frente daquela situação, né? Como você percebe tal discussão. Então, o memorial, ele é essa ferramenta também de transformação, né? É uma forma de sistematizar o que você está pensando, as suas reflexões, e escrever sua própria trajetória, né, durante ali o curso. Aprofunda um pouco, relembra um pouco as temáticas, né? E aí o memorial é um texto que vocês estão falando na primeira pessoa. E é o momento de vocês falarem na primeira pessoa as suas inquietações, as suas reflexões. Já no referencial teórico, ele é um texto acadêmico, então ele vai ser na terceira pessoa, ele vai ser escrito de uma forma impessoal, né? Não é o que eu acho, não é o que eu pensei, não é o que eu quero, né? É o que os autores, o que a comunidade de pesquisadores, acadêmica, está falando sobre aquela temática, tá? Então é importante vocês terem essa reflexão crítica, né, para a construção desse referencial teórico. Alguém levantou a mão? Não? Tá, então é importante essa reflexão crítica para que vocês construam esse referencial teórico, e aí vocês vão partir dessas discussões que vocês vêm caminhando até aqui. Então é importante, né, situar-se dentro desse processo. Quem são vocês? Né, o que é o curso? O que eu aprendi até agora, né? Fazer essa relação com o conhecimento, retomar as leituras, os estudos, retomar essas situações problemáticas que a gente vem discutindo, né? Dentro desse eixo da educação à distância, na educação profissional e tecnológica, que aí nós pegamos dois mundos que têm suas especificidades, que têm suas particularidades e juntamos, né? Como que eles se conversam, né? Que eles atuam. E também um pouco do autoconhecimento, de compreender como é que eu estou aprendendo tudo isso, como é que eu estou enxergando tudo isso. Então, escrever essa aprendizagem, seja no memorial, ou seja através do referencial teórico, vai auxiliar vocês muito a compreenderem todo o processo, tá? Daí a gente faz o convite para vocês no fórum de revisitar essas questões problemas, essas questões norteadoras, né? O que inquietou vocês até aqui,
até o final do semestre passado, que vocês colocaram lá no plano de formação, né? O que trouxe vocês até aqui? Porque lá no plano de formação vocês trouxeram algumas informações que são coisas que inquietaram vocês e que vocês querem pesquisar sobre, né? Então, para que vocês possam pesquisar sobre, tentar resolver ou tentar trazer informações sobre isso para quem vai ler, né, vocês precisam conhecer as bases legais, né, os conceitos. Por isso que é tão importante as disciplinas ali que vocês estão cursando para a construção desse referencial teórico. Então, discutir esses conceitos, né, vai dar para vocês um arcabouço maior para aprofundar essas teorias, né, para pensar de que forma vocês vão resolver essa questão problema, né, e os ambientes virtuais, eles nos auxiliam nisso também, né, quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para tentar resolver esse problema, ou para tentar levantar informações para resolver esse problema. Então, a gente faz o convite para vocês de a atividade avaliativa do mês de março, é o fórum, onde vocês vão trazer o objetivo, do jeitinho que colocaram lá no plano de formação. E aí, se algum de vocês, durante esse percurso, né, até aqui, entende que aquele objeto, aquela questão problema, né, não está muito bem formulada, ou não é isso que você quer trabalhar de fato, né, a gente pode ir alinhando também, até o TCC3, qual é essa questão problema que você, né, escolheu trabalhar. Mas, óbvio, que se vocês colocaram no plano de formação lá em TCC1, é porque vocês já pensaram sobre isso, vocês já amadureceram que é uma questão importante a ser pesquisada, e, muito provavelmente, poucos de vocês vão mudar essa questão problema, tá? Mas é um percurso, como eu estou dizendo para vocês, não quer dizer que ele tenha que se manter engessado, tá? Então, lá na disciplina, quando vocês baixarem um pouquinho, vocês vão se deparar, né, com um vídeo ali da coordenação de curso, explicando qual a diferença entre memorial, TCC, plano de formação e relatório de formação, tá? O relatório de formação vai ser o TCC lá na disciplina de TCC3. E esse relatório, eles chamam de relatório de formação, gente, eu acho que é até para deixar um nome mais bonito, mas, na verdade, é um TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? O plano de formação é aquele projeto de pesquisa que tu vai iniciar ali os teus questionamentos, né? E o relatório de formação vai ser o teu trabalho final, que vai ser num formato de um relatório, onde vai ter uma introdução, vai ter um referencial teórico, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma conclusão. Dependendo do problema, se você for aplicar alguma solução, pode ter resultados e discussão, né, do que você encontrou. Então, mas isso vai ser lá no TCC3. No TCC2, nós vamos focar em quê? Em construir o referencial teórico, e nos embasar, né, com os estudos, com as leituras, com as discussões, para construir essa base teórica para aportar a tentar resolver o problema ali em TCC3. Daí eu coloquei um textinho para vocês também sobre a DNEPT, já para, né, vocês iniciarem as leituras, e a atividade do mês de março é o fórum, onde vocês têm que colocar ali o plano de os objetivos, a situação problema e as hipóteses que vocês colocaram. Daí eu trouxe até um exemplo do que já está lá no fórum, e aí o fórum é público, vocês podem entrar nos comentários dos colegas, vocês podem comentar, né, o que eles colocaram ali de questões problemas, para que vocês também comecem a fervilhar a cabeça de vocês com isso, né? E aí, por exemplo, essa questão problema aqui do colega Mário, né? Ele colocou como objetivo, né, para as inquietações, qual foi a inquietação dele, né, que percebe que os alunos de nível médio, eles possuem dificuldade, por exemplo, na utilização, né, eu entendo que no acesso, como estudar na educação profissional e tecnológica, de forma, na modalidade da educação à distância, né, e aí ele traz como objetivo elaborar um material para que possamos conhecer as principais habilidades que os alunos necessitam ter para poder fazer o uso, né, da EAD, na EPT e suas dificuldades. Aí, eu não sei se vocês recordam, lá na nossa primeira aula de cultura digital, uma das coisas que a gente discutiu foi justamente isso, que os estudantes, eles entram para um curso EAD, por exemplo, e eles não têm expertise nenhuma para produzir um texto no Word,
para produzir um texto, né, num documento compartilhado. Muitas vezes eles não sabem também fazer uma pesquisa acadêmica no Google. Então, assim, o que o estudante que vai acessar a educação à distância e vai fazer um curso técnico, ele precisa saber ou ele precisa ter de habilidades para que ele tenha sucesso no curso? Não que para entrar ele precise ter, mas se a gente sabe que para ele ter sucesso ele precisa desenvolver essas habilidades, por que não ofertá-las já no início, né? Então, olha que situação, problema interessante, né? Eu não vi ainda nenhum estudo, nenhuma apostila, nenhum produto que traga esse viés, tá? Esse outro também aqui eu trouxe, que é de um outro aluno, que busca explanar sobre uma forma efetiva de alcançar os alunos, motivando a buscar o conhecimento, sem fazer uso unicamente da inteligência artificial, né? Olha aqui, já está trazendo um pouco de uma problemática que a gente já vem vivenciando nos cursos EAD, que é essa grande dependência de utilizar a inteligência artificial para tudo, né? Eu quero para fazer um texto de um relatório, eu boto o chat GPT para fazer, né? Eu quero responder uma atividade, eu boto o chat GPT para responder. Ou então eu faço uma pesquisa bruxa ali no Google, copio o que está lá e coloco lá na atividade. Então, é isso que a gente está trazendo, a gente já está trazendo as inquietações. Então, do TCC1 vocês trouxeram as inquietações, vocês trouxeram os problemas, e agora, no TCC2, a gente vai embasar, né, trazer os autores que falam sobre isso, para que a gente consiga conversar e tentar esclarecer, né, o nosso objeto ali de problema. Então, professora, como eu estou com um problema aqui para postar isto nessa disciplina agora em específica, porque aparece ali a mensagem no fórum para mim que eu não estou inscrita, e quando eu olho usuários inscritos também não aparece meu nome. Eu já mandei por diversos canais ali a mensagem, até mandei agora aqui, mas continuo como não inscrita na disciplina. Tá, vou deixar tu só um pouquinho em stand-by, porque daí eu preciso olhar aqui no sistema para a gente resolver, mas ainda hoje a gente resolve, tá, Rubia? Obrigada. Uhum. A Denise levantou a mão. Denise, quer falar? Vou apresentar para vocês a Celina, olha. Ai, essa gatinhazinha tentada que está aqui me fazendo companhia hoje. Da Denise também é uma coisa Tá, Denise, é uma coisa desses temas, tá? Então, eu vou só encerrar um pouco aqui a aula, tá? Porque a gente já tá... 9h14, eu falo mais que... Eita, meu Deus, que fofoqueira na porta de casa. Então, vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fechar aqui a aula, já vou concluir a aula, e aí eu fico com vocês para a gente resolver isso aí agora, pode ser? Porque aí não fica os outros colegas, né, aqui junto com a gente resolvendo nossa vida. Então, minha gente, a gente apresentou a disciplina para vocês, tá? Eu peço que vocês sempre acompanhem ali o Moodle, e na dúvida, não guardem para vocês, não fiquem, não me atenderam, manda mensagem ali, que a gente sempre vai procurar ajudar vocês. Claro que, assim, nesse primeiro, quem está com algum probleminha no Moodle ou outro, fica aqui na sala depois que eu terminar a gravação, tá bom? Vocês podem mandar por e-mail. Professora, eu não consegui, tá tudo bichado aqui, me ajuda. Que ali a gente vai parar um pouquinho, abre um Meet, não sei, a gente vai resolver ali no mesmo dia, tá? Só que é óbvio que a disciplina iniciou e alguns problemas técnicos dentro do ambiente vão aparecendo, e aí a gente vai ajustando, tá? Mas não se preocupe que ninguém vai ser prejudicado por isso, né? Os prazos ou aquilo que vocês não conseguirem fazer a tempo, a gente vai sempre flexibilizar quando há esse tipo de problema. Então, gente, eu vou finalizar por aqui a nossa aula, a nossa gravação, tá? Os demais, se tiverem alguma dúvida, permaneçam na sala. Se quiserem resolver alguma coisa, também permaneçam. E os demais estão liberados, tá? E aí a gente vai conversando através do nosso ambiente, tá bom? Eu vou fechar aqui agora a gravação, tá? Vou parar a gravação e vai estar